Olá, vamos a mais uma live de leitura deste dia 7 de maio, os capítulos 21, 22, 23 e 2 Crônicas, neste dia 7 de maio. E vamos falar a morte de Josafá, que diz assim: Depois, Josafá dormiu com seus pais e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias, e Jeiel, e Zacarias, e Azariaú, e Micael, e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos dons de prata, e de ouro, e de coisas preciosíssimas, com cidades fortes em Judá. Porém o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, e porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada, a ele e a seus filhos. Aleluia! Esta lâmpada é Jesus. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o domínio de Judá e constituíram para si um rei. Pelo que Jeorão passou adiante com seus chefes e todos os carros com ele, e levantou-se de noite e feriu os edomitas que o tinham cercado, como também os capitães dos carros. Todavia, os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbina se revoltou de debaixo de seu mando, porque deixara ao Senhor Deus de seus pais. Ele também fez altos nos montes de Judá e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu a isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, visto que não andastes nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andastes no caminho dos reis de Israel, e fizestes corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também matastes teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, e os teus filhos, e as tuas mulheres, e a todas as tuas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade por meio de um mal das tuas entranhas, até que saiam as tuas entranhas por causa da enfermidade dia após dia. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos arábios, que estão da banda dos etíopes. Eles subiram a Judá e deram sobre ela, e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que lhe não deixaram filho, senão a Jeoacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que depois de muitos dias, e chegado o fim de 2 anos, saíram-lhe a entranha com a doença, e morreu de más enfermidades. E o seu povo lhe não queimou aromas, como queimaram seus pais. Era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e foi-se, sem deixar de si saudades. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Ou seja, esse aí foi um rei que quando ele morreu, ninguém sepultou ele, e mais, ele foi sem deixar saudade, ou seja, era um rei ruim, entende? Não dava trégua para o seu povo, não buscava Deus, era um rei ruim, que o povo disse, não deixou nenhuma
saudade. Capítulo 22. Acasias reina e é morto por Jeú. Os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado a todos os mais velhos, e assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onri. Também este andou no caminho da casa de Acabe, porque sua mãe era a sua conselheira para proceder impiamente. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou no seu conselho, e foi-se com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade, e os sírios feriram a Jorão, e tornou a curar-se em Gisrael das feridas que se lhe deram junto a Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria. E Azarias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Gisrael, porque estava doente. Veio por de Deus um abatimento de Acasias, para que viesse a Jorão, porque vindo ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Nice, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou o príncipe de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram, e o trouxeram a Jeú, e o mataram e o sepultaram, porque disseram: filho é de Josafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração, e não tinha já a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Atalia manda matar a família real, mas Joás escapa. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Josebate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou-o dentre os filhos do rei, a quem matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim Josabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, e o escondeu de Atalia, de modo que o não matou. E esteve com eles, escondido na casa de Deus, 6 anos. Atalia reinou sobre a terra. Vamos agora ver o que acontece com essa mulher e como foi o fim dela. Joiada, o sacerdote, unge a Joás como rei de Judá. Capítulo 23, nesse dia 7 de maio. Porém, no 7º ano, Joiada se esforçou e tomou consigo em aliança os chefes das centenas: Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, e Azarias, filho de Obed, e Maceias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Estes rodearam Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus, e Joiada lhe disse: eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Esta é a coisa que há vez de fazer: 1/3 parte de vós, sacerdotes e levitas, que entram de sábado, será formada de porteiros. E 1/3 parte estará na casa do rei, e a outra 1/3 parte à porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão porque santos são. Mas todo o povo guardará o preceito do Senhor, e os levitas rodearão ao rei, cada um com as armas na mão, e qualquer que entrar na casa morrerá. Porém, vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo o Judá, conforme tudo que ordenara o sacerdote Joiada,
e tomou cada um seus homens, os que entravam no sábado e os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos chefes das centenas as lanças e os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, as quais estavam na casa de Deus. E a dispôs todo o povo, e a cada um com as armas na mão, desde a banda direita da casa até a banda esquerda da casa, da banda do altar e da casa à roda do rei. Então tiraram para fora ao filho do rei e lhe puseram a coroa, e deram-lhe o testemunho, e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos ungiram e disseram: Viva o rei! Ouvindo, pois, Atalia a voz do povo, que corria para louvar o rei, veio ao povo à casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava perto da sua coluna, à entrada, e os chefes e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre, e tocavam as trombetas, e também os cantores tocavam instrumentos, músicos, e davam a entender que se deviam cantar louvores. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: traição, traição. Porém, o sacerdote Joiada tirou para fora os capitães que estavam postos sobre o exército e disse-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e os que a seguir morrerá à espada. Porque dissera o sacerdote: não a matareis na casa do Senhor. E eles lhe lançaram as mãos, e ela foi à entrada da porta dos cavalos da casa do rei, e ali a mataram. Né? Ela traiu, depois ela mesma gritou traição, traição, como se fosse algo para cima dela, como uma armação, para tirar do reino que ela mesma causou a própria traição. O pacto que Joiada fez. E Joiada fez aliança entre si e o povo, e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derribou. Eles quebraram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios da casa do Senhor, debaixo das mãos dos sacerdotes, os levitas a quem Davi designara na casa do Senhor para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. E os pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo em coisa alguma. E Joiada tomou os capitães de 100, e os poderosos, e os que tinham domínio entre o povo, e todo o povo da terra, e os conduziu o rei da casa do Senhor, e entraram à casa do rei pela porta maior, e assentaram o rei no trono do reino. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia a espada. Né? Então a gente fica aqui no capítulo 23, nesse dia 7 de maio. Até a próxima, se Deus quiser.